4 horas pontualmente e hoje vamos bater um papo sobre saúde mental. Quinta-feira, 30 de julho de 2026, aqui Brendo Carvalho com você e também a partir de agora o nosso querido amigo Levi Soares. Levi, seja bem-vindo. Boa tarde, Brendo. Boa tarde a todos os ouvintes. Reforçamos, como sempre, que caso você queira continuar essa conversa, nós também podemos interagir lá pelo Instagram, Levi SV Soares, e reforçar a importância aí de você dar um engajamento aí para a rádio, né, para todos os canais de comunicação, que isso ajuda com que a mensagem, o conteúdo chegue a mais pessoas. Para quem não sabe, o Levi é psicólogo, formado pela Unifor, pós-graduado em logoterapia pela Faculdade Católica de Fortaleza, com residência em saúde mental pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, a UVA, campus Sobral. Hoje nós vamos falar sobre vocação. Nós estamos chegando aí já no mês de agosto, né? Para a igreja, o mês das vocações. Qual é a minha vocação? É a pergunta de hoje. Você que está nos acompanhando pelo rádio, no nosso Instagram, no YouTube, seja bem-vindo. E você já pode interagir também comentando na nossa live. Você deixa seu comentário, sua participação, o que você acha do nosso conteúdo que a gente está oferecendo. Você interage aí através do @FM Dom Bosco, tá? Levi, quando falamos de vocação, muitas pessoas pensam apenas na vida religiosa, né? Como eu falei agora, mês de agosto, mês das vocações, tudo mais. Do ponto de vista da psicologia, o que significa descobrir a própria vocação? Bem, Brendo, a princípio nós temos que estabelecer justamente essa diferença, porque é uma visão muito diferente do que nós vemos no contexto e na vida religiosa, né, que entra aí, no caso, como uma vocação. Quando nós falamos de vocação do ponto de vista da psicologia, nós estamos falando em geral da tendência que uma pessoa tem para encontrar um trabalho ou atividade, né, no seu meio de vida, que esteja em sintonia com as suas capacidades, interesses, valores, aspectos de identidade, né? Então temos uma percepção assim, bem mais abrangente, né? E que, diferentemente do que a gente vê nessa ideia que você colocou do religioso, e que não é necessariamente, não é um processo que passa longe de ser algo inato, né? Como a gente vê às vezes nessa ideia do chamado, tudo, né? Então nós temos, na verdade, a percepção de que a vocação, né, no meio do trabalho, tudo, é um dos meios de expressão de aspectos de personalidade, e justamente por isso algo que tende a ter aspectos subjetivos, individuais, e que a gente não pode enquadrar de forma tão rígida, né? Como muitas pessoas querem em algumas situações. Então, enfim, é um processo de construção da identidade, né? Tanto que é muito comum, quando você está falando com alguém que você ainda não conhece, né, as pessoas se identificarem pela profissão delas. Então isso diz do peso que isso traz em torno de quem nós somos e como nós nos vemos, né? Nós nos vemos, muitas vezes, a partir do trabalho que nós estamos desenvolvendo, né? E aquilo passa a contemplar-se uma parte, né, do nosso processo de identidade. Então, justamente por isso, nós temos essa própria questão da vocação, né, como um tema cada vez mais urgente, né, principalmente na sociedade, onde a gente vai tendo mais espaço cada vez mais para as pessoas poderem decidir acerca dos seus desejos, né, de todos esses aspectos que estão incluídos nessa situação. Existe diferença entre profissão, talento, propósito de vida e vocação? Porque eu acredito que eu almejar uma profissão é uma coisa, meu ponto de vista, estava falando por mim. Você, enquanto psicólogo, vai falar para os ouvintes. Talento é outra característica, né? Por exemplo, o meu talento, saber me comunicar. Na minha visão, meu talento é esse, saber me comunicar. Propósito de vida, meu propósito de vida é continuar na comunicação, é ser um comunicador até quando, né?
E será que essa é a minha vocação? Eu, por exemplo, nunca... Eu acho que eu descobri a comunicação numa feira que teve na UFC, né, uma feira de profissões que eu participei. E lá tinha um estúdio da Rádio Universitária. E foi ali que eu comecei a despertar. Aí foi daí que eu comecei a acompanhar programas de rádio, né, ver como é que funcionava a comunicação nos bastidores, tudo. Mas foi daí que surgiu minha paixão pela comunicação. Aí depois foi pelo jornalismo, né? E aí, existe diferença entre profissão, talento, propósito de vida e vocação? Como essas dimensões elas podem se relacionar então, Levi? E pegando esse gancho que você falou, é até interessante para os ouvintes entenderem, né? Que acredito que isso é um funcionamento seu como um todo, em torno da comunicação, né? De ser comunicativo. Então, é um fator que ele está na nossa vida como um todo, presente em diversas esferas. Né? Nós tendemos a achar, às vezes, que nós podemos separar a vida em caixinhas, né? E, na verdade, é uma expressão da personalidade. Imagina que você tem essa característica com as pessoas próximas, né? E que seja uma coisa que você já escutou bastante, né? Enquanto um traço seu, não é verdade? Então, geralmente, quando a gente fala desse aspecto de vocação, a gente está falando desse encaixe, né? Quando a gente tem uma característica onde ela vai encaixando dentro dos aspectos que a pessoa já traz meio que de forma inata. Quando a gente fala de profissão, geralmente, muitas pessoas tendem a pensar, né, nesse aspecto do talento, por exemplo, né, no inato, né, naquilo que é inato. E realmente nós vemos algumas diferenças, né, algumas características, embora isso não seja novamente um padrão comum. Mas é claro, a gente vê em crianças, por exemplo, que algumas crianças têm facilidades que outras não têm. São aspectos de diversidade, onde cada uma vai exercendo, mas você vê, por exemplo, que tem crianças que elas já têm uma facilidade, por exemplo, de pegar um instrumento, né, de cantar, e você já vê, assim, os adultos já olham, né? A gente já diz assim, vai ser cantor ou cantora? Exatamente, você já vê que tem jeito, mas são características, né? Assim como eu dou aula de taekwondo e a gente vê que chega aluno, né, novo, que nunca praticou luta, tudo, e tem uns que eles já têm um certo traquejo, né? Então, existe essa tendência, mas essa tendência ela não deve ser compreendida como um fator que fecha o indivíduo, né? A gente tende muito a achar isso, né? Que às vezes a gente tem que achar um talento que só a gente sabe fazer para seguir em torno daquilo ali. E quando nós estamos falando, por exemplo, de propósito de vida, né? Para além dessa questão do talento, nós estamos falando do sentido que aquilo ali faz para a gente. Então, é muito complicado, e a gente enxerga muito isso, por exemplo, em algumas profissões, né? Onde as pessoas, às vezes, estão mais em função do dinheiro, né? Que aquele trabalho, ele não está fazendo tanto sentido para a pessoa, não está completando ela enquanto pessoa, sabe? Sabe aquele trabalho que você faz e, assim, você tem gosto, você vê o resultado, você vê para que aquilo lhe serve? O prazer que a pessoa está fazendo, executando aquela atividade, né? Isso é muito interessante porque hoje em dia a gente encontra muitas pessoas que estão em determinados locais, em determinadas empresas, em determinados postos de trabalho, infelizes. Aí trata mal quem vai tirar uma dúvida, não recebe bem o cliente, não trata bem até os outros colaboradores. A pessoa está infeliz, não está realizada e acaba prejudicando todo ao seu redor. Exatamente. Como eu conheço também uma pessoa, por exemplo, para a gente acrescentar aqui na nossa conversa, Levi, sobre vocação, né? A diferença entre profissão, talento, propósito de vida, nesse ponto que a gente está tocando. Eu conheço uma pessoa que ela queria porque queria ser médica. Queria porque queria passar lá no Enem, queria entrar na faculdade, cursar medicina. Porque depois que você faz o curso de medicina, você escolhe a área que você quer se aprofundar, né? Uhum. E eu vi ela se frustrando muitas vezes, né? Tentou o primeiro ano, o segundo, o terceiro. E ao longo do que eu acompanhei ela, eu percebi o que? Eu disse, olha, você tem uma capacidade que você deveria colocar e olhar para outra área profissional. Talvez a medicina não seja para você. Que tal você olhar para a psicologia? Porque eu vejo que você tem um dom de ouvir as pessoas.
Você tem o dom de ser compreensiva, de ouvir, de aconselhar, de não dar resposta, até dizer, não dar resposta, mas guiar a pessoa para poder a pessoa parar e pensar sobre a vida. Exato. Mas não é que ela acabou fazendo psicologia depois? E são muitas situações onde a gente se vê em torno disso, seja por pressões, né? A gente vê muitas... E assim, existe uma cobrança social também, que ela é muito forte. A gente vê isso, por exemplo, né? É muito comum a gente ver isso em jogador de futebol. Porque a gente imagina que é uma coisa que em geral é prazerosa, tudo. E assim, você vê alguns casos, né? De pessoas que às vezes têm um talento excepcional, mas que assim, elas não se adaptam àquele estilo de vida, né? E a sociedade, ela cobra muito isso. A gente vê isso, por exemplo, no caso do Adriano, né? Que é da minha geração, que era um jogador que tinha em 2006. Ele estourou como um jogador que se esperava que ele fosse do nível do Ronaldo, né? Mas assim, chegou um ponto que aquilo não fazia mais sentido para ele. Ele não via mais propósito naquilo que ele estava fazendo, né? E como a sociedade cobra em torno disso, né? A sociedade tende a dizer, nossa, que absurdo isso, né? Estamos vendo uma pessoa que ela tem um talento, uma pessoa que ela recebe um dom, né, digamos assim, e de repente ela está desperdiçando, né, ela não está usufruindo, quando tantas pessoas queriam ter aquilo ali. Então, a gente tende a ver isso e a gente tende a ter essas pressões, essas próprias pressões em torno das profissões, né, seja em busca de valores materiais, de prestígio, e isso faz com que muitas vezes, né, não é raro nós vermos isso, algumas pessoas elas abdiquem daquilo que vai fazer sentido para elas, não que tenha que ser em torno disso, né? Acho que, como já ficou claro para o ouvinte, é uma conjunção de fatores, né? A gente não pode pesar um ou outro, mas claro que a gente pesa. E no momento em que a gente vai abrindo mão, né, dos nossos interesses, dos nossos valores, tudo, isso vai tornando aquela atividade um pouco mais pesada, né? Às vezes um pouco mais desgastante. E a gente também tem todos esses aspectos que vêm do meio cultural, né? Aqui no meio cultural, por exemplo, do Brasil, até muito tempo atrás, a gente sempre tinha essa ideia de que para uma pessoa ser bem-sucedida, ou ela era advogado ou ela era médico, né? Uhum. Então tudo isso gera uma pressão. As famílias às vezes já colocam uma pressão na criança desde cedo, né? Em torno disso, né? De ser doutor. E como é pesado quando a gente vê isso sendo quebrado. A gente tem um caso muito famoso aqui, né? No Ceará, de um cantor, que ele chegou a estudar, chegou a fazer seminário, que é o Belchior. Assim, ele tentou várias coisas, ele passeou por várias áreas, mas nenhuma era dele, cara. A parte dele era a parte artística, né? Que muitas vezes, o social, tudo, a gente tende a ver isso, né? Com ar de desprezo, né? Por não enxergar aquilo ali como um potencial de ganhos financeiros, etc. Né? E como é difícil uma pessoa tomar uma atitude como a dele, né? E abrir mão de um caminho que às vezes já está pré-estabelecido, né? Para se descobrir, para vivenciar algo, né? Do ponto de vista dos seus interesses, da sua autorrealização, dos seus valores, né? E encontrar esse encaixe, porque o que nós vemos muitas vezes é isso. Pessoas que vão se sentir muito frustradas justamente porque estão abrindo mão, né, desse aspecto, às vezes, em torno de algumas questões específicas. Nós estamos ao vivo no rádio 96,1 FM Dom Bosco, estamos ao vivo também nas nossas plataformas YouTube. Você se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, deixa seu comentário na nossa transmissão ao vivo. E a gente vai lançar uma enquete agora. Cordeiro, criei uma enquete para quem está acompanhando pelo rádio ir lá no YouTube e participar. Eu quero saber, você já descobriu sua vocação? Você sabe qual é a sua vocação? Você só vai apertar no botão sim ou não, ok? Só isso. Você já descobriu a sua vocação nessa vida? Vai lá no YouTube, participa, FM Dom Bosco no YouTube e também no nosso Instagram. O autoconhecimento, Levi, é um dos primeiros passos para descobrir a própria vocação. Por quê? Com toda certeza, justamente pelo ponto que nós falamos já de início, em torno dos aspectos de personalidade que estão envolvidos. Então, muitas vezes a gente tem esse tensionamento, né, em torno de identidade, pressão social, autorrealização, financeiro, tudo isso pesando na balança, né? Mas muitas vezes esses aspectos não costumam ser forjados, né? E às vezes a gente tem uma própria percepção, né, que é uma percepção que a nossa geração começou a quebrar,
em torno de que o trabalho também deve ser um espaço de autorrealização, né? E não necessariamente um lugar de desgaste, né? Propriamente dito. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Trabalho é assim mesmo, né? Se fosse uma coisa prazerosa, ninguém pagava você para fazer, né? Então, muitas vezes a gente acaba tendo esse tensionamento, e esse processo de autoconhecimento, muitas pessoas às vezes não fazem, né? Às vezes vão fazer muito tarde da vida. Porque, assim, quando pegamos, por exemplo, o que vemos nas escolas, né? É um período muito precoce, né, Brendo? Uma pessoa com 18 anos tem um ponto de decidir em torno da faculdade, tudo do que ela vai fazer pro resto da vida. E muitas pessoas ainda não têm esse discernimento. Seja por questões de maturidade, de autoconhecimento, né? De percepção, assim, quantas pessoas não acabam descobrindo isso, né? Ao longo da vida. E a gente tem essa pressão muito forte em alguns momentos, né? De que a pessoa, você tá velho demais, às vezes, para fazer uma transição, né? Em torno de carreira. Porque às vezes a pessoa vai descobrir, depois de anos trabalhando com uma coisa, ela descobre que não era aquilo ali. Que, na verdade, o que ela ia gostar, aquilo que ia lhe mobilizar, lhe dar um prazer, estava em outra via, né? E a gente tem toda essa pressão, assim como a gente tem essa própria pressão que vem em torno da ideia de sucesso, de que você tem que ser bem sucedido financeiramente, de que dentro da profissão que você está, você tem que estar sempre o melhor, estar sempre no lugar de destaque, e nem sempre isso vai pavimentar a situação como um todo, né? Então nós temos diversas situações, além de pessoas que muitas vezes são meio que direcionadas, né, a um trabalho. A gente vê muito isso em famílias que elas têm empreendimentos, né? E esses empreendimentos vão passando de uma geração para outra, né? E aí existe uma pressão pela continuidade, né? E muitas vezes as pessoas vão sendo infelizes nesse processo, tudo. Às vezes elas procuram uma forma de lidar, né? Por quê? Porque já tem alguma coisa pronta ali, já é um caminho a se trilhar. Então a gente entende que existe um tensionamento em todos esses pontos que são falados, e que o processo de autoconhecimento nem sempre ele é levado em conta. O que o Levi está querendo dizer, para você que ligou o rádio agora, é sobre as empresas, né, que tem aí décadas, histórias, e que vai passando para os sucessores, né? O pai criou, aí tem lá 3, 4, 5 filhos. A própria empresa familiar, né? Assim, os filhos costumam trabalhar desde muito cedo, né? Costumam estar dentro daquela dinâmica desde muito cedo. Aí seguem a sistemática, né? Você vai cuidar da parte administrativa, o outro financeira, o outro da parte humana. E essas pessoas, elas se anulam porque elas querem ver o sorriso, às vezes, no rosto do pai e da mãe, que estão à frente daquela empresa há gerações, né? Há tempos. E a pessoa não pode escolher um caminho. Não quero cuidar da empresa do papai nem da mamãe. Eu quero fazer administração, eu quero ser médico, eu quero ser fisioterapeuta, eu quero ser cantor, né? A pessoa se anula abrindo mão de outra coisa. Exatamente. Ou tem pessoas que fazem ao contrário, fazem a conciliação. Não, eu vou cuidar da casa aqui, do papai, da mamãe, da empresa, mas também eu vou cuidar da minha outra vida profissional. Eu quero outra coisa para minha vida também. Ou de outras esferas, né? E assim, como é pesado isso. A gente vê muito isso, por exemplo, né? Eu já tive experiência no meio, assim, do peso que isso traz, você vê muito em jogador, atleta de futebol novamente, né? Que tá na base, né? E aí ele é despontado ali, tudo, né? E começa a ter um talento, e assim, a família inteira vai nas costas. E começa a ter um peso em torno, sabe? Então, muitas vezes, nós temos esses aspectos das cobranças, né? Da próprias situações. A gente está falando aqui dessa situação de trabalho, de empresas, tudo, né? Mas quantas vezes essa determinação em torno, por exemplo, da profissão ou da vocação, ela não vem de cima para baixo, né? De uma criança que ela cresce e desde muito cedo ela é cobrada ou ensinada de que aquele ali é que tem que ser o caminho. Como a gente vê no lugar comum, no clichê, né? Na medicina, né? Que ele é o caminho. Porque ali é que está o dinheiro, porque ali é que está o profissional que é bem sucedido, ali é que está o status, né? E aquilo vai entrando, até em algumas situações, né? Isso chega a conflitar. Então, não existe um certo ou errado nisso, né?
falando, por exemplo, do que comentamos na empresa. Mas o que queremos dizer é que muitas vezes, quando nós temos esse tipo de conflito, nós temos sofrimento. E quando nós temos esse sofrimento, nós encontramos pessoas que não estão realizadas, pessoas que adoecem nos seus trabalhos, pessoas que às vezes vão lidar daquilo, né, com uma forma negativa no próprio trabalho, tendo experiências mais difíceis, né? Então a gente acaba vendo tudo isso, né, em torno de pressões externas, né, de pressões às vezes internas de cobrança da própria pessoa, né? E novamente eu sempre bato nesse ponto porque é uma coisa que é muito comum hoje em dia, né? Como a gente usa a régua do outro, né? Como a gente tende a usar a régua alheia para medir como está o nosso trabalho, né? A nossa caminhada, né? De se cobrando, porque o fulano digital já está muito bem sucedido, por que é que eu não estou ainda? Por que é que eu estou atrasado? Ou todo mundo já encontrou o seu lugar, por que é que eu não encontro? O que está acontecendo comigo que eu estou atrasado? Quando muitas vezes isso é uma cobrança que nós estamos nos colocando em torno de uma dinâmica de comparação, né? A gente está se comparando muito com o outro, né? Ou com futuros muito distantes, quando na verdade nós deveríamos estar tendo justamente essa percepção, apontando mais para os nossos aspectos de autoconhecimento, de satisfação, de prazer, de valores, né? Do trabalho tá antenado com os valores, né? Do trabalho tá junto com aquilo que o sujeito acredita, né? E como tudo isso torna o próprio processo de trabalho mais leve. A gente já está quase chegando ao final do nosso encontro de hoje aqui no Em Busca de Sentido, conversando com o psicólogo Levi Soares. Mas antes da gente finalizar, você que ainda não participou da nossa enquete lá no YouTube, abra o aplicativo do YouTube no teu telefone, entra no nosso canal, é só digitar FM Dom Bosco, clica na nossa live, lá vai aparecer a enquete de hoje. É rapidinho, você só aperta sim ou não. A pergunta é, você já descobriu sua vocação? Você vai apertar só sim ou não. E para a gente encerrar, Levi, é o tempo que as pessoas participam, para a gente trazer aqui o resultado. A família, ela exerce um papel fundamental na vida de qualquer ser humano, né? A família exerce uma grande influência na descoberta da vocação do filho, da filha, daquele jovem. Quais dicas você daria para o pai, para a mãe que estão ouvindo agora, para que possam guiar melhor os seus filhos quando o assunto é saber escolher a vocação, ver o seu talento, saber ali, né, a sua profissão que deve seguir, o propósito de vida? A própria experiência dos pais, ela é muito importante justamente porque, assim, os pais, eles costumam ter uma carga de vida que o jovem ainda não tem. Então, às vezes, eles têm uma condição de dar uma orientação. O que eu acho que deve ser mais observado é justamente entender até que ponto eu estou fazendo uma contribuição para o meu filho, até que ponto eu estou colocando uma experiência e até que ponto eu estou empurrando de cima para baixo. Até que ponto eu estou criando uma condição onde o meu filho não vai poder saber discernir. É super importante essa discussão. É uma discussão que acontece em cada casa e dentro das suas singularidades, das necessidades, dos próprios valores que a gente vai vendo em cada família, né? Mas eu acho que o principal ponto seria justamente esse, tirar esse nível de pressão, tirar essa própria régua que nós vemos em torno da comparação e saber discernir o que é desejo meu, enquanto pai, e qual o caminho que o meu filho vai seguir, ou meu filho vai seguir, para onde ele vai, como ele vai, por onde ele vai. Porque a gente tenta, assim, a gente quer a todo custo, às vezes, pavimentar, dizer por onde é mais fácil, né? Mas é um caminho que só o sujeito percorre. Cada pessoa percorre, cada pessoa é responsável nesse processo e somente ela vai dar conta. E no fim das contas é no pai dela que vai apertar o sapato. Então, justamente por isso, eu acho que a gente deve justamente partir num ponto, né, de diálogo. E quando existe uma confusão, às vezes procurar um profissional, porque o profissional pode ajudar, o psicólogo pode ajudar nesse sentido, né, de dar uma orientação, né, da pessoa encontrar esse encaixe dessas características de personalidade com o que ela deseja, ambiciona, mas no fim das contas sabendo que é uma decisão do sujeito, é uma decisão da pessoa. E mesmo que ela, né, tome uma decisão com base em pressões, é nela que a gente vai ver o efeito. Né? Como a gente diz muito no âmbito social, né? Quem não pauta é pautado. Então, quando nós temos esse tipo de situação, eu acho que o importante é isso, é preservar a liberdade do sujeito, né? Claro, você vai orientar, mas, acima de tudo, entender que é um caminho que é o seu filho que toma e não você.
O nosso encontro de hoje chegou ao fim. Quero agradecer a presença do Levi Soares, nosso psicólogo aqui toda quinta-feira no Em Busca de Sentido, ao vivo no rádio, no YouTube, na nossa rede social também, Instagram. E a gente encerra a nossa transmissão, né, o nosso bate-papo aqui da nossa live, do nosso encontro de hoje. E encerramos também a nossa enquete, viu, Cordeiro? Já encerrou aí? Não apareceu por aqui não. Enquanto o Levi se despede, eu vou esperar que apareça aqui na tela o resultado final. E é uma satisfação. Espero que essa conversa possa ser produtiva. Podemos, de repente, voltar ao tema em outras ocasiões. Espero que eu tenha feito você que está me ouvindo, de repente, ter uma percepção um pouco diferente, né? Ou ter insights que possam te ajudar no processo dessa autodescoberta, né? Que envolve o autoconhecimento. E vai te surpreender, porque 71% das pessoas que participaram disseram o seguinte: sim, já descobri minha vocação. E 29% não. E é uma satisfação, porque justamente acredito que para esses 71%, a vida com certeza está sendo mais leve se essa vocação está alinhada com o que é feito, né, em torno de trabalho. Eu volto daqui a pouquinho trazendo mais Clube de Amigos para você.